Em um restaurante elegante no centro de São Paulo, onde as luzes brilhavam e o luxo era evidente em cada detalhe, um cliente rico cruzou a linha entre arrogância e crueldade. Ele menosprezou, humilhou e ignorou o garçom negro que o atendia, sem sequer imaginar quem realmente estava diante dele. Gabriel, um homem humilde, mas cheio de dignidade, ouviu calado cada palavra ofensiva. Porém, no silêncio de sua paciência, ele escondia algo que ninguém poderia prever, uma reviravolta que chocaria a todos e daria uma lição inesquecível. Antes de continuarmos, já deixe o seu like, inscreva-se no canal para não perder histórias emocionantes como essa e comente aqui de qual cidade você está assistindo para sabermos até onde nossos vídeos estão chegando. Em um restaurante sofisticado, um garçom negro, chamado Lucas, trabalha com dedicação e sorriso no rosto. Ele sempre foi educado, respeitoso e comprometido com seu trabalho. No entanto, naquele dia, algo estava diferente. Ele notava um cliente arrogante, bem vestido, que parecia não gostar de sua presença. Esse homem, um empresário rico e de alta classe, olhava para Lucas com desdém, como se sua presença fosse uma afronta. A tensão começou a crescer no ar. Lucas tentava se manter focado no trabalho, mas o cliente não parava de fazer comentários indelicados. "Você realmente acha que está no seu lugar aqui?" perguntou o homem, com um sorriso cruel. "Vá buscar o que eu pedi, ou vai perder seu emprego." Lucas não respondeu, mas sentiu o peso das palavras em seu coração. Durante o serviço, o cliente continuava a provocar Lucas, fazendo piadas com sua aparência e até com seu sotaque. Os outros clientes estavam desconfortáveis, mas ninguém se atrevia a intervir. Lucas, com toda a sua educação, apenas acatava as ordens sem protestar. Ele sabia que seu trabalho dependia disso. Porém, a situação tomou um rumo inesperado. Quando o cliente finalmente pagou a conta, ele deixou uma gorjeta de valor irrisório, o que só aumentou o desprezo de Lucas. Sem dizer uma palavra, ele pegou a gorjeta e a olhou por um momento, sentindo a humilhação. Mas, naquele instante, algo nele se quebrou. A história de Lucas não era de um simples garçom. Ele carregava consigo o peso de suas lutas, de sua história de vida difícil, mas também de sua dignidade. No fundo, sabia que a situação não era justa, mas algo dentro dele o impulsionava a agir com coragem. Enquanto o cliente se preparava para sair, Lucas se aproximou da mesa. Ele respirou fundo e disse, sem raiva, mas com uma tranquilidade impressionante: "Eu poderia reagir de várias maneiras, mas escolho não fazer isso. O que você não sabe é que, enquanto você me olhava com desprezo, me faziam mais forte. E, no final das contas, é você quem sai perdido." O cliente olhou para ele com desdém, mas antes que pudesse responder, Lucas completou: "Você acha que está em uma posição superior, mas nunca saberá o que é viver com verdadeira dignidade. Um dia, você vai perceber que, sem respeito, o dinheiro não vale nada." O homem ficou em silêncio por alguns segundos, mas Lucas já estava se afastando, de cabeça erguida. Ele sabia que havia dado uma lição importante, não só para aquele cliente, mas para todos que presenciaram a cena. A dignidade e o respeito são mais valiosos do que qualquer riqueza material. E assim, Lucas deixou o restaurante naquele dia com o coração leve, sabendo que tinha agido de acordo com seus princípios. A verdadeira vitória não está na revanche, mas na capacidade de manter a dignidade frente a todas as adversidades. No dia seguinte, Lucas estava em seu turno novamente. Ele ainda sentia o peso da situação de ontem, mas a vida precisava continuar. Ele não sabia o que tinha passado pela cabeça do cliente arrogante, mas se surpreendeu quando, no meio do seu turno, viu aquele mesmo homem entrando no restaurante. O cliente parecia mais calmo, e algo em seu olhar havia mudado. Ele parecia arrependido. Lucas, com a mesma postura profissional de sempre, se aproximou da mesa do homem, sem fazer menção de qualquer tipo de confronto. O cliente olhou para ele com um semblante diferente. Algo que nunca tinha visto antes: respeito. "Eu gostaria de pedir desculpas, meu amigo", disse o cliente, a voz baixa e sincera. "Ontem, fui um imbecil. O que eu disse e fiz não foi certo, e você merece o respeito que todos têm que dar uns aos outros." "Sinto muito." Lucas o observou por um momento, estudando sua expressão. Ele nunca imaginou que ouviria um pedido de desculpas de alguém como ele, e por um instante, se perguntou se o homem realmente sentia aquilo ou se era apenas um gesto para aliviar sua própria culpa. Mas Lucas não era de julgar sem saber. Ele respirou fundo e, com calma, respondeu: "Eu agradeço suas palavras, mas o que importa mesmo não é o pedido de desculpas. O que importa é o que você vai fazer a partir de agora para ser melhor, não só comigo, mas com os outros também." O cliente ficou em silêncio por alguns instantes, absorvendo as palavras de Lucas. Ele então sorriu,
como se tivesse finalmente compreendido algo importante. Você está certo, ele disse, e posso garantir que vou mudar minha forma de agir. Não sei o que me deu ontem, mas o que você disse foi mais valioso do que qualquer lição que eu tenha aprendido em toda a minha vida. Lucas ficou em silêncio, observando a reação do cliente. Ele sabia que um simples pedido de desculpas não mudaria tudo, mas também sabia que o mais importante era a disposição do outro em aprender com seus erros. O cliente fez um gesto surpreendente. Ele se levantou e se dirigiu ao balcão onde o gerente estava, pedindo para aumentar a gorjeta de Lucas. E mais, ele sugeriu que Lucas fosse promovido a um cargo mais alto no restaurante, reconhecendo seu trabalho e dedicação. Para Lucas, o mais importante não era o dinheiro ou o cargo, mas o fato de que o homem realmente havia se arrependido e estava disposto a mudar sua postura. Ele sabia que a verdadeira transformação não vinha de palavras vazias, mas da ação concreta. Naquela noite, Lucas foi para casa com um sorriso no rosto. Não por causa do que o cliente havia feito por ele, mas porque ele sabia que, com seu comportamento e dignidade, ele havia sido capaz de ensinar uma lição valiosa, não só para aquele homem, mas também para todos que estavam ao redor. A vida não era sobre o que você possuía, mas sobre como você tratava os outros. A mudança no comportamento do cliente foi um sinal de que algo maior estava acontecendo, mas para Lucas, o impacto da situação o fez refletir profundamente sobre sua própria vida. Enquanto ele caminhava para o trabalho no dia seguinte, pensava no que tinha acontecido e no que isso realmente significava. Ele sabia que o pedido de desculpas de ontem não era só para ele. Na verdade, o cliente estava se desculpando por toda a sociedade que, muitas vezes, colocava as pessoas em caixas, criando barreiras baseadas em classe social, etnia e outros aspectos superficiais. Lucas não era apenas o garçom negro em um restaurante chique, ele era um reflexo das dificuldades enfrentadas por tantas pessoas em sua vida. A humilhação que ele tinha vivido há alguns dias poderia ter sido devastadora, mas ao invés disso, ele sentia que havia crescido de alguma forma. Era uma tarde comum, e ele estava servindo mesas, quando percebeu que o cliente que pedirá desculpas estava novamente no restaurante. Lucas estava se preparando para atender a sua mesa, mas desta vez, o homem não parecia estar apenas ali para comer. Ele parecia mais interessado em conversar. Quando Lucas se aproximou da mesa, o cliente olhou para ele com um sorriso genuíno. Eu percebi algo depois de nossa conversa, ele disse, com a voz um pouco mais suave. Há algo em você, uma força. Eu sempre estive rodeado de pessoas que têm tudo, mas vejo que você tem algo mais valioso, dignidade. Não é sobre o que você tem, mas sobre quem você é. Você me fez repensar toda a minha vida. Lucas ficou surpreso com as palavras do cliente. Ele não sabia o que responder imediatamente, pois nunca imaginou que suas ações simples poderiam impactar alguém de tal forma. O cliente continuou, dizendo que, após o que aconteceu, ele havia refletido sobre suas próprias atitudes, e isso levou a se inscrever em diversos programas de sensibilização social e racial. Ele também passou a frequentar eventos comunitários em sua cidade para entender melhor as realidades de diferentes classes sociais e etnias. Estou tentando ser uma pessoa melhor. E parte disso é porque você me fez enxergar o que eu estava fazendo de errado. Não só com você, mas com todos, disse o cliente, com os olhos brilhando de sinceridade. Lucas sentiu uma onda de emoção ao ouvir essas palavras. Ele sabia que a luta pela igualdade não era uma batalha fácil, mas ver alguém que até ontem demonstrava tanto preconceito, agora disposto a mudar, era uma pequena vitória. Talvez a maior vitória de todas. Ele se sentou ao lado do cliente por alguns minutos, ouvindo falar sobre as novas perspectivas que ele estava começando a adotar. Depois de uma conversa longa e reveladora, Lucas percebeu que, ao longo de todos aqueles anos de humilhação e luta silenciosa, ele sempre esteve na posição de ensinar. E agora, ele não só tinha mudado a vida de um homem, mas talvez, sem saber, estivesse inspirando muitas outras pessoas que passavam pelo restaurante. À medida que o cliente deixava o restaurante, ele olhou para Lucas uma última vez. Obrigado, meu amigo, por me mostrar que, antes de exigir respeito dos outros, é preciso ser humilde para reconhecer os próprios erros e agir de maneira diferente. Você fez mais por mim do que eu jamais poderia fazer por você. Lucas ficou ali, observando o homem sair, com um sentimento de paz em seu coração. Ele sabia que o caminho da mudança era longo, mas também sabia que, com pequenas ações, poderia transformar o mundo ao seu redor, um passo de cada vez. O tempo passou, e Lucas continuava trabalhando como garçom no restaurante chique da cidade. Ele não esperava mais nada além de um dia comum quando uma surpresa ainda maior chegou. A repercussão do incidente com o cliente rico havia se espalhado por toda a cidade, e, em pouco tempo, Lucas se viu no centro de uma conversa mais ampla. No início,
Ele não acreditava que algo tão simples como aquele ato de dignidade poderia gerar tanta atenção. Mas as palavras do cliente, suas reflexões e a mudança em seu comportamento não pararam por ali. Outros clientes começaram a entrar no restaurante com uma postura diferente, com um olhar mais atento para os outros, como se quisessem entender melhor o que havia de errado com as atitudes que mantinham até então. Lucas logo percebeu que ele havia se tornado um exemplo, mas não por ter feito algo grandioso ou heróico. O que ele fez foi, na verdade, muito mais simples. Ele reagiu com calma e dignidade. Ele não aceitou ser tratado como inferior, mas também não revidou de maneira agressiva ou violenta. Ele mostrou que, apesar de ser subestimado, ele tinha um poder invisível, um poder que vinha de dentro. E isso começou a espalhar uma mensagem poderosa. Em uma manhã, um grupo de jovens entrou no restaurante, todos com uma expressão curiosa. Pareciam nervosos, como se estivessem ali para testar algo. Quando um deles sentou, fez questão de olhar para Lucas diretamente, como se procurasse algum tipo de reação, talvez um sinal de que ele não o trataria da mesma maneira como fora tratado antes. Mas Lucas, com seu jeito tranquilo, se aproximou da mesa com um sorriso caloroso, tratando todos com respeito. A interação foi curta, mas o impacto foi imediato. O grupo de jovens passou a se comportar de forma completamente diferente. Eles começaram a conversar sobre suas próprias atitudes, e um deles, um rapaz de 19 anos, ficou especialmente tocado. Ele revelou que sua família sempre teve um certo preconceito com pessoas negras e que, até aquele momento, ele nunca havia questionado esses sentimentos. Porém, a forma como Lucas o tratou, sem raiva, sem desprezo, sem qualquer sinal de ressentimento, fez com que ele olhasse para o próprio comportamento e se envergonhasse. Durante aquela refeição, ele se desculpou com Lucas e, embora ele nunca tenha falado sobre o assunto com ninguém, o que começou como um pedido de desculpas naquele momento se transformou em uma mudança significativa dentro dele. Ele passou a defender atitudes mais inclusivas, começou a se envolver em grupos sociais de igualdade racial e, de forma silenciosa, influenciou os outros ao seu redor. À medida que os dias passavam, mais e mais pessoas passaram a se aproximar de Lucas com histórias semelhantes. Alguns queriam pedir desculpas, outros queriam aprender mais sobre como agir de forma mais consciente e empática. A pequena atitude de Lucas começou a criar um efeito dominó, que tocou muitas vidas. E foi então que algo inesperado aconteceu. Uma organização de direitos humanos entrou em contato com ele, propondo uma parceria. Eles haviam ouvido falar sobre o caso do cliente rico, e estavam impressionados com a maneira como Lucas lidou com a situação. Eles queriam usar sua história como um exemplo de como pequenos gestos podem gerar mudanças grandes e duradouras. Lucas, surpreso e emocionado, aceitou a proposta. Ele sabia que isso não era sobre ele, mas sobre a mensagem que ele agora representava. Ele queria continuar sendo uma fonte de inspiração para todos aqueles que, assim como ele, enfrentavam as adversidades da vida sem nunca deixar de acreditar que poderiam, um dia, ver um mundo mais justo e igualitário. Foi então que, com o apoio da organização, Lucas começou a falar em escolas, em empresas e em eventos sobre empatia, respeito e como pequenas ações podem transformar realidades. Sua história se espalhou ainda mais, tocando vidas, mudando corações e criando uma rede de pessoas dispostas a fazer a diferença. E, quando ele olhava para trás e via a transformação que sua simples reação havia causado, ele sabia que, de alguma forma, estava cumprindo uma missão maior do que qualquer um poderia imaginar. Ele não era mais apenas um garçom. Ele era um símbolo de mudança. A história de Lucas não se limitou às escolas e empresas. Ela chegou aos jornais locais e até aos noticiários nacionais. A imagem de um simples garçom negro, que havia sido humilhado em público, transformando a dor em algo positivo, começou a chamar a atenção de muitas pessoas. Ele recebeu convites para participar de entrevistas, para compartilhar sua história e sua visão sobre o que acontecerá. Mas ele sempre fez questão de frisar que não se tratava dele. Lucas sabia que sua experiência poderia ter sido de qualquer pessoa que estivesse em seu lugar, e que não era uma questão de protagonismo. Era uma questão de humanidade. Ele se tornará um símbolo, sim, mas não por escolha. Ele apenas fez o que achava certo, de acordo com o que acreditava ser justo. Em uma dessas entrevistas, Lucas teve a oportunidade de falar sobre como a violência simbólica, que muitas vezes é ignorada, pode afetar pessoas que são marginalizadas pela sociedade. Durante a conversa, ele foi interrompido por uma ligação. Era a escola onde ele havia estudado. A escola queria que ele fosse homenageado por sua coragem, e mais do que isso, queriam que ele fosse um exemplo para os alunos, mostrando que dignidade e respeito são valores que devem ser seguidos em todos os lugares. Lucas ficou tocado, mas também surpreso. Ele nunca imaginou que receberia tal reconhecimento.
Longe de ser uma pessoa que gostava de estar no centro das atenções, ele estava mais preocupado em fazer a diferença de maneira sutil. Mas, quando ele chegou à escola, foi recebido com uma enorme surpresa. Não era apenas uma homenagem simples, mas uma cerimônia em grande escala. Alunos, professores e até pais estavam lá, todos querendo ouvir o que Lucas tinha a dizer. Ao subir ao palco, ele viu orgulho nos olhos de todos, mas também viu algo mais, um compromisso silencioso de fazer a diferença. Aquela foi a oportunidade que ele teve de realmente falar sobre o que significava ser tratado com dignidade. Lucas compartilhou sua visão de que, embora fosse importante lutar contra as injustiças sociais, muitas vezes os pequenos gestos diários, como o respeito e a empatia, eram ainda mais poderosos do que qualquer grande manifestação. O evento foi transmitido para outras escolas da cidade, e, em pouco tempo, o que era uma pequena homenagem em sua cidade natal se espalhou para outras regiões. Lucas foi convidado a participar de conferências de direitos humanos e até mesmo a falar para líderes empresariais sobre como mudar a forma como as empresas tratam seus colaboradores. Durante esse período, Lucas percebeu que a sociedade estava começando a ouvir, mas, mais importante ainda, estava começando a agir. Ele via o impacto de suas palavras refletido nas mudanças que aconteciam ao seu redor. E, para ele, isso era a verdadeira recompensa. Ao final de cada evento e palestra, Lucas sempre recebia cartas de agradecimento. Cartas de jovens que nunca tinham pensado sobre o que era o racismo de uma forma profunda. Cartas de pessoas que, assim como ele, tinham sido marginalizadas em diferentes aspectos de suas vidas, e que agora se sentiam motivadas a lutar por um futuro melhor. No entanto, Lucas ainda era um homem simples. Ele não se via como um líder de movimentos, mas sim como alguém que, por um acaso do destino, teve sua história transformada em um exemplo de resistência. Ele sabia que sua verdadeira missão era estar onde fosse necessário e continuar espalhando a mensagem de que cada pessoa tem o poder de mudar o mundo ao seu redor. E isso não passava necessariamente por grandes gestos de heroísmo, mas por algo muito mais simples, o respeito mútuo. O que começou com um simples incidente de discriminação, em uma noite comum de trabalho, se transformou em algo muito maior do que Lucas poderia imaginar. Seu nome já era conhecido em toda a cidade, e sua história de resiliência foi compartilhada em outros estados. Mas ele não parava por aí. Ele sabia que sua luta não deveria ser apenas pessoal, mas coletiva. A transformação que ele tanto desejava não viria apenas de discursos e palestras, mas de ações concretas que tocassem a vida das pessoas. Foi então que Lucas fundou um projeto social, com o objetivo de fornecer educação e oportunidades para jovens em situação de vulnerabilidade. Ele queria criar um espaço onde os jovens, especialmente os negros, pudessem aprender a se valorizar, a se empoderar e a acreditar que poderiam alcançar seus sonhos, independente de qualquer obstáculo. O projeto não demorou a ganhar força. Parceiros de diferentes áreas começaram a se unir à causa. Empresas, escolas e até mesmo figuras públicas se envolveram, criando uma rede de apoio que fazia com que a voz de Lucas se ampliasse ainda mais. Ele acreditava que a verdadeira mudança aconteceria quando a sociedade se unisse para transformar a maneira como as pessoas eram vistas, não apenas por sua cor, mas por quem elas realmente eram. Aos poucos, Lucas se viu em uma posição onde ele podia influenciar o destino de muitas vidas. Sua fundação foi responsável por criar programas de mentoria, cursos profissionalizantes e eventos culturais que destacavam a riqueza da cultura negra. Ele também trabalhava ativamente para sensibilizar líderes empresariais e políticos sobre a importância de políticas inclusivas, que respeitassem a diversidade de todos os cidadãos. Mas a verdadeira mudança não veio das instituições ou de grandes projetos. Ela começou no simples ato de um olhar. O olhar de um cliente que antes teria tratado Lucas com desprezo, agora era um olhar de respeito. O olhar de um colega de trabalho que antes o via como alguém inferior, agora o via como parceiro. O olhar de uma pessoa na rua que antes o ignorava, agora o cumprimentava com um sorriso sincero. Esse foi o verdadeiro reflexo da transformação que Lucas tanto desejava. E, ao olhar para trás, Lucas sabia que sua jornada não tinha sido em vão. Ele havia transformado uma situação de dor e humilhação em uma plataforma para espalhar a mensagem de que, juntos, podíamos fazer um mundo mais justo e igualitário. Ele não tinha conseguido isso sozinho, mas com a ajuda de todos aqueles que acreditaram nele e na sua missão. O impacto de Lucas foi além de sua cidade. As pessoas começaram a entender que racismo não é apenas um problema de uma pessoa ou de um grupo, mas um problema de toda a sociedade. E, quando todos se uniam para combatê-lo, as chances de vencer se tornavam muito maiores. E, assim, a história de Lucas, o garçom negro que havia sido maltratado por um cliente rico, não foi apenas uma história de vingança. Foi uma história de transformação, de aprendizado e de empoderamento.
Ele não precisava mais se vingar do mundo, porque já havia mudado o mundo ao seu redor, fazendo dele um lugar mais justo e solidário para todos.